Bom dia, tudo bom? Vamos lá para a nossa aula de português, tá? Hoje iremos fazer as páginas 250 e 251, né? Terminamos aí em termos, né? Porque aí vem revisão e etc, né? As revisões para a gente poder ficar craques aí na hora de fazer a prova. Tá? Então, o livro termina, tá, com um texto bem legal, falando da infância à adolescência. Nesse texto, nós temos opiniões, né, de profissionais nessa área, né, que envolve aí os adolescentes, né, crianças, né, porque tem a transição da criança para o adolescente. Tem os educadores nisso tudo, né, nesse momento todo aí, né, tem os pais. Então, o texto vem falando, galera, que ser adolescente, né? Essa fase, essa transição é difícil, tá? Na cabeça de vocês, é complicada. Ainda mais agora que nós temos aí essa tecnologia, a internet, né? Então, assim, os padrões, quando eu falo assim, os padrões, né? Muitos adolescentes se veem fora dos padrões aí de beleza, né? Que a mídia vem colocando. Isso sempre existiu? Sempre existiu. Na minha época existiram, né? Esses padrões de beleza. Na época dos pais de vocês também, né? Que é a minha época, né? Enquanto adolescente. Mas agora eu acho que isso está pior. Então, é uma fase bem difícil em que vocês procuram pessoas parecidas, né, com vocês. Eu não falo de físico, eu tô falando, né, das pessoas que vivenciam ou vivenciaram as mesmas situações, os mesmos gostos, né? E vocês vão começando a ter a identidade, né? Aquela identidade passa de ser criança para adolescente, né? Eu acho que o adolescente tem um olhar mais crítico, né? Ele começa a olhar. Criança tudo aceita, né? Tudo tá legal. Mas adolescente não, já começa aí, né? A pensar direitinho, a olhar. Isso é legal. Isso eu não concordo, não. Todos nós passamos por isso, tá? E eu acho que cada vez mais está mais difícil, né? Porque você tem que ser assim para ser aceito no grupo, você tem que ser assado para ser aceito no grupo. Então, pode ser sim muitas cobranças aí para vocês, tá? Então, o texto vem falando sobre isso, sobre esse momento. E vamos lá para a primeira pergunta aqui. Eu quero que vocês leiam, tá? E vamos ao que interessa, as perguntas. Aqui eu vou dar uma explicação para vocês. Então, vamos nessa. Leia a definição abaixo, extraída de um dicionário, né? Parto, expulsão do feto ao final da gestação. Então, deixa eu aqui, gente, peraí, só um minutinho, que aí eu vou enxergar melhor. A definição de parto: expulsão do feto ao final da gestação. Aí vem letra A, essa explicação vem a primeira pergunta. Por que Isamitiba classifica a adolescência como um segundo parto? Nós temos aí em mente que quando fala, fulano vai parir, né? O parto de fulano aconteceu no dia tal. Quando a gente fala de parto, nós estamos falando ali de o quê? De um nascimento, né? De uma criança. E quando o Isamitiba classifica a adolescência como um segundo parto, esse segundo parto seria o que, gente? E aí? Por que ele classificou assim?
né? Que a adolescência seria um segundo parto. Respondam, leiam, tá? Tá aqui. Coloquem aí, coloquem nas palavrinhas de vocês, tá ok? Porque ele faz essa comparação, tá? O que ele quis dizer com isso? B. A palavra parto é usada em sentido literal ou figurado? Explique. Então, vamos lá. Sentido literal, sentido real das coisas. E o figurado, né? Não é a origem, não é de verdade. Por exemplo, tia, não entendi não, mas vamos lá, vamos dar um exemplo. Fernanda parece uma cobra. É, menina, parece uma cobra, toma cuidado. Quando eu falo isso, a impressão que vocês têm é o quê? Fernanda é uma cobra, parece uma cobra. Será que a Fernanda, o físico dela é igual uma cobra, gente? Não, né? Então, aí eu tô falando no sentido o quê? Figurado, estou fazendo uma comparação, né? Estou falando que Fernanda é uma cobra, ela não é uma cobra, é uma pessoa. Porém, né? Ela, quando eu falo que uma pessoa é uma cobra, é o quê? Uma pessoa falsa, né? Que usa de falsidade com as outras pessoas. Não é o sentido real, figurado, né? Porque cobra é um animal, é um réptil e por aí vai. Mas a palavra parto é usada em sentido o quê? Literal ou figurado? É um sentido real? Essa palavra parto aí, nesse texto, ele está sendo usado no sentido real, né? De nascer uma criança, ou foi no sentido figurado? E aí, explique. 2. Vamos lá. Peraí. Releia a seguinte passagem extraída do texto. Então, aí, galera, vem a partezinha da gramática, tá certo? Né? Então, vamos lá. Psicóloga Roseli Saião, especialista em assuntos que envolvem crianças, adolescentes, pais e educadores, complementa: vamos reconhecer. Passar pela adolescência no mundo contemporâneo não é fácil para os filhos. Aí vem. Letra A, sublinhe os trechos que mencionam o conhecimento profissional de Roseli Saião. Então, aí já está, né, sublinhado, ela é psicóloga e especialista. Letra B, a quais grupos de pessoas citados no texto o conhecimento dessa especialista está ligado? Então, tá lá, tá os grupos, né, que essa especialista estuda, fala, né, promove aí, né, dá reuniões. Aí vocês irão escrever os grupos, tá? C. Qual é o papel da vírgula no trecho identificado no item anterior? Então, vamos lá, galera. Quando eu falo, olha, quais são os grupos, né? Os assuntos, essa especialista estuda os assuntos que envolvem os grupos. Quais são esses grupos? Crianças, adolescentes, pais e educadores. Então, a vírgula está sendo usada em que sentido? Com que objetivo? Escrevam aí, vimos aí o uso da vírgula, né, na outra aula. D. No texto acima, o sinal de 2 pontos apresenta 2 funções diferentes. Quais são? Então, lá eu tenho lá 2 pontos, olha. A psicóloga Roseli Saião, especialista em assuntos que envolvem crianças, adolescentes, pais e educadores, complementa. 2 pontos. Vamos reconhecer, passar pela adolescência no mundo contemporâneo não é fácil para os filhos. Então, olha aí, esses 2 pontos
Galera, qual é o objetivo aí? Qual é a função desses dois pontos? E aí? E tem duas funções. Eu quero que vocês respondam. Lembram lá da aula que eu falei, né? As duas funções aí dos dois pontos e vamos lá. Eu quero que vocês respondam. Esses dois pontos representam o quê? Tem a função de quê? Escrevam aí, tá? 3. A 3, né? No caso aí, é pra gente poder, né, na sala de aula, né? Pra poder bater um papo aí legal, né? Mas infelizmente não podemos. Aí vem falando, com base na leitura dos textos estudados neste capítulo e nas reflexões sobre as mudanças próprias da fase de vida que você está atravessando, né? Vocês estão aí no início. Converse com o professor e os colegas sobre as questões abaixo. Aí, letra A vem falando, se você fosse representar a sua infância por meio de um objeto, música ou filme, qual seria? E qual você escolheria para representar a fase que está vivendo agora? Vocês podem até anotar aí, tá? Letra B. Quais são as principais mudanças que você observa em si mesmo e em seus colegas nessa fase da vida? Bom, muitas mudanças, né? Isso acontece no físico, né? No corpo, na mente, né? No jeito, sim, de ser da pessoa. Eu acho que os adolescentes, eles ficam mais estressadinhos. Estressadinhos não posso falar isso né? Estressadinhos. Não. Vocês ficam mais, eu acho que ansiosos, né? Mais críticos. Coloquem aí as mudanças, as principais mudanças que vocês observam em vocês mesmos. E letra C, qual a importância que você atribui aos amigos e à família nesse momento de transição? Qual a importância? É muito importante, porque a tia não acho tão importante, porque, né? Nessa fase da adolescência a gente começa aí se juntar com pessoas com os pensamentos iguais, enfim. Expressem aí a opinião de vocês, tá certo? Então, essa foi a nossa aula. Estarei deixando também uma revisão, tá? Sobre a nossa última aula aí, né? Atrás, traz com S, traz com Z, seção e acento, tá? Vai ter o gabarito. Prestem atenção, façam com cuidado, tá ok? Até sexta-feira. Um beijo, gente.